Bem-vindo ao canal Mundo do Saber. Aqui é onde a fé encontra o entendimento. Prepare-se para conhecer uma das histórias mais chocantes da Bíblia. Um personagem que foi abandonado por Deus. Sim, abandonado. Um exemplo dramático e esquecido que poucos têm coragem de contar, mas que revela lições profundas sobre orgulho, desobediência e a perda da presença divina. Fique comigo até o final, porque além de conhecer essa história impactante, você vai descobrir como evitar cometer os mesmos erros, como manter a presença de Deus em sua vida e, principalmente, como desenvolver uma fé madura, firme e inabalável. Esse vídeo não vai apenas informar, ele vai transformar a sua maneira de ver a sua caminhada espiritual. Personagens esquecidos. Quem são eles e por que devemos nos lembrar? Quantas vezes você já se sentiu esquecido, desprezado ou pior, abandonado? A Bíblia está cheia de grandes heróis da fé, mas também guarda, silenciosamente, as histórias daqueles que foram deixados de lado, esquecidos por todos e, aparentemente, até por Deus. Esses personagens não aparecem nos sermões tradicionais, nem são lembrados nas canções, mas suas trajetórias são alertas vivos, mostrando que o risco de cair, de falhar e de se perder é real e pode acontecer com qualquer um. E talvez nesse exato momento você esteja se sentindo assim, invisível, sem forças, como se Deus tivesse virado o rosto. Saiba que não está sozinho. Antes de você, muitos viveram essa dor profunda. E um dos exemplos mais marcantes é justamente o que vamos desvendar neste vídeo, o trágico fim de um homem que, apesar de ter sido escolhido por Deus, acabou abandonado. Você já imaginou ser escolhido por Deus para uma missão grandiosa e depois ser rejeitado? Esse é o tipo de história que provoca um aperto no peito, que nos faz refletir. Será que eu também posso ser rejeitado? Será que Deus realmente abandona as pessoas? A resposta está nas páginas das Escrituras e, mais do que isso, está nas experiências que cada um de nós carrega. Porque quando ignoramos os sinais, quando deixamos o orgulho, a desobediência ou a amargura tomarem conta do nosso coração, corremos o risco de repetir esse mesmo ciclo destrutivo. Por isso, é tão importante lembrar dessas histórias esquecidas. Elas não são apenas memórias antigas, mas verdadeiros espelhos que nos mostram quem somos, quem podemos ser e quem, infelizmente, podemos nos tornar, se não estivermos atentos. E ao longo deste vídeo, você vai perceber que conhecer e refletir sobre essas trajetórias pode ser justamente o remédio espiritual que você precisa hoje para se curar, para se restaurar e para impedir que a sua aula se afaste da presença de Deus. Antes de seguir para o próximo capítulo, se esse tema já tocou o seu coração, inscreva-se no canal Mundo do Saber e comente aqui. Você já se sentiu esquecido ou abandonado alguma vez na vida? Queremos conhecer a sua história. Saul, o homem que Deus escolheu e depois rejeitou. Saul foi o primeiro rei de Israel, um homem que aparentemente tinha tudo. Foi escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel e recebeu autoridade e poder. Mas, apesar disso, sua história não termina em vitória, mas em tragédia. Imagine ser levantado por Deus, receber promessas e, no entanto, caminhar passo a passo para a ruína. Saul representa aquele tipo de pessoa que começa bem, mas que ao longo da caminhada permite que as feridas da alma falem mais alto do que a voz de Deus. No início, ele era humilde. A Bíblia diz que Saul chegou a se esconder no meio da bagagem quando foi proclamado rei. Tamanha era sua insegurança. Quem nunca se sentiu assim? Pequeno, incapaz, mesmo diante de grandes oportunidades? Mas o tempo passou e o poder subiu à cabeça. O medo de perder sua posição, a insegurança disfarçada de arrogância, a necessidade de agradar aos homens mais do que obedecer a Deus, tudo isso formou uma mistura tóxica dentro de Saul. E, aos poucos, ele se afastou do caminho que Deus havia traçado. E aqui está um ponto que dói na alma. Quantas vezes nós também não fazemos o mesmo?
Deixamos que a nossa ansiedade, o medo de falhar, o orgulho ou até mesmo as pressões externas nos afastem de Deus. E o que começa como pequenas concessões, logo se transforma em uma espiral que nos puxa para longe da presença divina. O auge da tragédia de Saul acontece quando ele decide não esperar pelo profeta Samuel e oferece sacrifícios por conta própria, um ato de desobediência direta a Deus. Esse foi o ponto de ruptura, o momento em que Deus, através de Samuel, declara: "O Senhor rejeitou a você como rei." Esse é um dos textos mais pesados e dolorosos das Escrituras, porque revela que quando escolhemos a desobediência, mesmo sabendo o que Deus quer de nós, podemos sim abrir brechas espirituais que nos afastam da presença dele. E talvez você, ao ouvir essa história, esteja pensando: já fiz isso, já me afastei, já tomei decisões erradas que me colocaram longe de Deus. E é justamente por isso que essa reflexão é tão poderosa. Ela nos mostra que ainda há tempo de mudar, de reverter o caminho, antes que seja tarde demais, como foi com Saul. Se esse capítulo falou com você, inscreva-se agora no canal Mundo do Saber e comente: já fiz escolhas que me afastaram de Deus. Compartilhe sua experiência e vamos crescer juntos nessa jornada espiritual. O processo da rejeição divina. Como isso aconteceu com Saul e como pode acontecer conosco? A rejeição de Saul não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo sutil, quase imperceptível. Assim como, muitas vezes, nossos próprios afastamentos espirituais não são quedas bruscas, mas desvios suaves, pequenas decisões que parecem inofensivas, mas que vão nos afastando lentamente da vontade de Deus. No caso de Saul, o primeiro sinal foi o medo. Medo de perder sua posição, medo de decepcionar as pessoas, medo de não ser suficiente. Esse medo o levou a agir por impulsividade, tomando atitudes precipitadas e desobedientes. Quem nunca, em momentos de medo, fez escolhas que sabia que não agradavam a Deus? Em seguida veio o orgulho. Após o medo, Saul passou a confiar mais em si mesmo do que na direção divina. Ele acreditava que poderia manipular a vontade de Deus através de suas ações. Ele ofereceu sacrifícios sem permissão, poupou o que Deus havia mandado destruir e tentou justificar tudo com desculpas religiosas. Esse é um ponto doloroso. Quantas vezes nós também racionalizamos nossos erros? Quantas vezes fazemos algo errado e, ao invés de confessar e mudar, tentamos encontrar justificativas, dizer que foi por uma boa causa ou que Deus vai entender. Assim como Saul, podemos acabar nos enganando, até que a presença de Deus já não nos acompanhe mais. Mas o mais triste na história de Saul não é apenas a rejeição divina, mas o fato de que ele não se arrependeu de verdade. Ele lamentou as consequências, sim, mas não mudou seu coração, não buscou restauração. Ele ficou preso na dor, na mágoa e na tentativa desesperada de manter o poder e a aparência. E esse talvez seja o maior alerta para nós. Não basta sentir remorso, é preciso arrependimento genuíno. Enquanto o remorso nos prende ao passado e à culpa, o arrependimento nos leva a uma transformação real, a um retorno sincero à presença de Deus. A rejeição que Saul experimentou foi o resultado de uma vida desconectada de Deus. Não porque Deus não queria mais estar com ele, mas porque Saul não quis mais caminhar na obediência. Esse processo é silencioso e muitas vezes só percebemos quando já estamos longe demais. Por isso, é tão importante olhar para a história de Saul como um espelho. Perguntar: tenho me afastado de Deus sem perceber? Tenho racionalizado minhas escolhas erradas? Tenho medo, orgulho ou mágoas que estão me afastando da presença divina? Se essas perguntas ecoam no seu coração, saiba que ainda há tempo de mudar. Se você já sentiu que estava se afastando de Deus, inscreva-se agora no canal Mundo do Saber e comente: já vivi esse processo. Vamos criar uma comunidade de apoio espiritual e reflexão. Deus realmente abandona as pessoas? Essa é, talvez, a pergunta mais angustiante que alguém pode fazer. Será que Deus me abandonou? Quando olhamos para a história de Saul, parece que sim, mas precisamos aprofundar nossa compreensão espiritual, porque essa dúvida é a mesma que assombra muitas pessoas hoje.
especialmente aquelas que carregam culpas, frustrações e feridas não curadas. Deus rejeitou Saul, mas não o fez por prazer ou por crueldade. A rejeição foi o resultado de uma sequência de escolhas do próprio Saul. Deus, em sua santidade, não compactua com a desobediência, mas nunca fecha as portas para quem deseja voltar com sinceridade. Esse é um ponto essencial para quem hoje se sente abandonado. Deus não se afasta sem antes dar muitos sinais de alerta e inúmeras chances de arrependimento. Quantas vezes nós também ignoramos esses sinais? Quando insistimos no orgulho, na autopiedade ou na teimosia, vamos nos afastando, criando uma barreira entre nós e Deus. A impressão de abandono surge, não porque Deus partiu, mas porque nós nos distanciamos, silenciosamente e dolorosamente. Por isso, é tão importante entender que a sensação de ser rejeitado por Deus, muitas vezes, está ligada a um estado emocional não resolvido, culpa, vergonha, traumas espirituais. Esses sentimentos nos fazem acreditar que somos indignos, que já passamos do ponto de retorno. Mas a verdade é que, enquanto houver vida, sempre há um caminho de volta. A Bíblia é clara, Deus é misericordioso, está sempre disposto a perdoar e a acolher. Saul não se arrependeu de verdade, mas outros personagens bíblicos, como Davi, fizeram escolhas erradas, se arrependeram e foram restaurados. A diferença não está no erro cometido, mas na postura do coração diante desse erro. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Será que hoje você também se sente rejeitado? Será que acredita que Deus virou as costas para você? Se sim, pare um instante e lembre-se, a rejeição não é definitiva, a não ser que você mesmo decida permanecer nesse estado. O amor de Deus continua estendido, esperando sua resposta. Talvez você esteja vivendo um período de silêncio divino, onde parece que Deus não responde às suas orações, como Saul experimentou. Mas será que esse silêncio não é um convite à introspecção? A uma mudança de rota? A cura de feridas que você esconde há anos? Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal Mundo do Saber e comente: "Eu creio que Deus não me abandonou". Juntos, vamos fortalecer nossa fé e compartilhar experiências que edificam. Como manter a presença de Deus? Lições práticas da história de Saul. Ao olharmos para a trajetória trágica de Saul, uma pergunta se levanta com urgência: como evitar cair no mesmo erro? Como manter a presença de Deus viva em nossa vida, mesmo diante dos nossos tropeços e fraquezas? A resposta começa com algo que parece simples, mas é profundamente transformador: humildade. Saul perdeu tudo quando deixou a humildade de lado e permitiu que o orgulho o guiasse. Quando se afastou da vontade de Deus, tornou-se vulnerável espiritualmente e emocionalmente. E aqui está um alerta poderoso. Quando deixamos de depender de Deus, ficamos à mercê das nossas emoções descontroladas e das influências negativas. Manter a presença de Deus exige quebrantamento. Não estamos falando de perfeição, mas de sinceridade. Deus conhece as nossas falhas, mas espera que nos aproximemos dele com um coração arrependido. Assim como Davi fez, mesmo após pecar gravemente. Ele chorou, se humilhou e foi restaurado. Outra lição essencial é a importância da obediência, não apenas em grandes decisões, mas nas pequenas escolhas do dia a dia. Saul achou que poderia relativizar as ordens divinas e pagou um preço alto. Quantas vezes fazemos o mesmo, ignorando pequenos alertas, racionalizando comportamentos que sabemos não agradar a Deus? Além disso, é fundamental cultivar uma vida espiritual ativa, oração, leitura da palavra, comunhão com outras pessoas de fé. Saul se isolou, se fechou em si mesmo e foi consumido pela solidão e pelo desespero. O isolamento é terreno fértil para a desesperança e o afastamento espiritual. Manter a presença de Deus também significa saber ouvir e aceitar correção.
Saul não soube ouvir o profeta Samuel. Ao contrário, se irritou, justificou seus erros e endureceu o coração. Como você reage quando alguém aponta algo que precisa mudar em sua vida? Rejeita ou acolhe com humildade? Por fim, é necessário reconhecer que, mesmo nos momentos de falha, Deus quer nos restaurar. Não importa quão longe você tenha ido ou quantas vezes tenha caído. Enquanto houver vida, há esperança. A história de Saul não precisa ser o seu destino. Ela pode ser o seu alerta, o seu ponto de virada, o seu chamado à transformação. Se esse capítulo falou com você, inscreva-se agora no canal Mundo do Saber e comente: "Eu quero manter a presença de Deus na minha vida." Queremos muito ler seu testemunho e fortalecer essa comunidade de fé e superação. A história que pode mudar a sua vida. Ao final desta jornada pela vida de Saul, uma coisa fica clara: não basta começar bem, é preciso terminar bem. Saul foi ungido, chamado, capacitado, mas se perdeu no caminho. E isso não aconteceu de uma hora para outra, mas por pequenos desvios, pequenas escolhas que o afastaram de Deus e o mergulharam em um abismo de solidão e dor. Essa história ecoa fortemente na vida de muitos hoje. Pessoas que começaram com sonhos, com fé, com esperança, mas que, ao longo da caminhada, se sentiram abandonadas, frustradas e vazias. Talvez você, que me ouve agora, esteja vivendo esse exato momento, sentindo que Deus se calou, que não há mais direção, que tudo perdeu o sentido. Mas preste atenção, a história de Saul não é apenas um relato de tragédia, mas um aviso amoroso. Ela grita para cada um de nós: não siga por esse caminho. Há tempo de mudar, de se render, de buscar novamente a presença de Deus. E, acima de tudo, nos lembra que a nossa relação com Deus não depende do quanto erramos, mas de como reagimos aos nossos erros. Você não precisa ser definido pelas suas falhas, pelas suas quedas ou pelos seus abandonos. Você pode ser curado, restaurado, fortalecido. Deus está mais interessado na sua disposição de recomeçar do que nas marcas do seu passado. Ele quer ser o médico da sua alma, o restaurador do seu coração quebrantado. Portanto, se hoje você se identifica com Saul, se sente afastado, rejeitado, abandonado, saiba, há esperança. Deus nunca rejeita um coração contrito. A sua presença é para aqueles que reconhecem a necessidade de ajuda e se rendem a Ele. E aqui fica o grande convite: não espere mais. Não deixe que a frieza espiritual se instale. Não permita que o orgulho ou a vergonha sejam muros entre você e Deus. Derrube-os agora mesmo e permita que Ele refaça a sua história. Se este vídeo tocou o seu coração, se provocou uma reflexão, inscreva-se agora no canal Mundo do Saber e comente: "Eu quero ser restaurado por Deus." Sua interação é muito importante para nós e juntos vamos formar uma comunidade que cresce, aprende e supera os desafios espirituais e emocionais. E não saia sem assistir ao nosso próximo vídeo: Os Mistérios da Arca da Aliança, que ninguém conhece. Um conteúdo surpreendente que vai abrir ainda mais os seus olhos para as riquezas ocultas da Palavra de Deus. Lembre-se, sua alma tem um médico e ele está pronto para restaurar você.